Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre geoengenharia. O enfoque do trabalho é nos métodos de remoção de carbono, e os objetivos são definir o conceito de geoengenharia e suas divisões, pontuar as principais forças e fraquezas de cada método, apontar os argumentos a favor e contra e fomentar o debate sobre o uso dessas tecnologias. Então, o que é geoengenharia? A geoengenharia é toda a manipulação deliberada do meio ambiente terrestre em larga escala, com o objetivo de combater as mudanças climáticas de cunho antrópico. A gente tem visto um aumento muito grande no número de pesquisas nessa área. Então, por que a ciência está focando tanto nessas tecnologias? Uma razão é o clima de pessimismo entre a comunidade científica, que está vendo os governos falharem em reduzir suas emissões, tornando difícil de manter o aumento da temperatura abaixo de 2 graus. Até aí tudo bem, então onde mora o perigo? Apesar da ciência manter sua neutralidade, seus estudos sempre passam para as esferas política e econômica, né? Então há uma preocupação quanto ao interesse desses agentes nessas tecnologias, se não seria apenas a procura por um atalho para frear as mudanças climáticas e mesmo assim continuar emitindo. Inclusive, nas pesquisas que eu fiz para esse trabalho, muitos dos artigos que eu peguei admitiam que o objetivo era procurar alternativas que garantissem manter o conforto do nosso modo de vida atual. A geoengenharia se divide em dois tipos: os métodos de CDR, Carbon Dioxide Removal, que realizam o sequestro de carbono. São em geral de efeito mais lento e contêm menores incertezas, inclusive muitos já são até utilizados nos dias de hoje. A ideia é que sirvam de complemento para os métodos tradicionais de redução de emissões. E os métodos de SRM, Solar Radiation Management, que aumentam a capacidade de refletividade da Terra. São de efeito mais rápido, então são considerados como um possível plano emergencial. É geoengenharia ou não? Como dizer se um projeto pode ser considerado geoengenharia ou não? Os parâmetros mais importantes são a escala do impacto e o potencial da mudança. Os métodos de SRM são todos de larga escala de impacto e têm um potencial praticamente infinito de mudança, então todos são considerados geoengenharia. Mas entre os métodos de CDR, alguns são e outros não. Aqui no gráfico, os que podem ser considerados geoengenharia dependendo da escala do projeto são a captura direta do ar, florestamento e reflorestamento, bioenergia com captura de carbono e o carbono azul. Os dois métodos que envolvem os oceanos também são considerados geoengenharia. Aqui, começando os métodos de CDR, temos BECCS, que significa bioenergia com captura de carbono. É praticamente a junção dos biocombustíveis com a tecnologia de captura das emissões na queima. Então, pega os prós e os contras desses dois processos. Os maiores problemas são a alta demanda de água para irrigação e a competição com os outros usos de terra. Além disso, tem muitas emissões indiretas e a tecnologia de captura de carbono, como a gente vai ver nos slides a seguir, atualmente não consegue capturar uma grande porcentagem dessas emissões. O biochar é um tipo de carvão que se forma quando a biomassa se decompõe por aquecimento. Ele tem o potencial para fertilizar o solo para a agricultura e seu processo também produz uma pequena quantidade de biocombustível. Seu maior problema é o conflito de uso de terra e a insegurança quanto aos efeitos no solo a longo prazo em grandes quantidades. O enterro da biomassa é bem autoexplicativo, né? Você enterraria a biomassa morta para que ela não liberasse o carbono no processo de decomposição, mas isso pode influenciar na ciclagem dos nutrientes das florestas, porque você estaria retirando os nutrientes daquele ambiente. Carvão limpo? Então, os Estados Unidos começaram com esse movimento para tentar salvar o carvão, que eles nunca largam de mão, né? Enfim, seriam usinas de carvão com tecnologia de captura de carbono. A primeira era para ter sido a usina Kemper, que começou a ser construída em 2012 e ficou nesse processo de construção por ano, com dificuldades técnicas e complicações nas licenças.
até que em 2018 o projeto foi finalmente abandonado, né? Então ela nunca começou a sua operação. A usina Boundary Dam 3 de 2014 foi a primeira a de fato começar a operar com essa tecnologia de captura de carbono, mas a eficiência real ficou bem distante da prevista e ela só alcançou sua meta de captura 2 anos depois do planejado. A Petra Nova foi inaugurada em 2017 e parou de atuar em 2020. Nesses 3 anos, ela só funcionou em 1 a cada 3 dias e só capturou 7% das emissões da usina a cada ano. Uma coisa que essas 3 usinas têm em comum é que depois da captura, o destino do carbono era para a produção de mais combustível, e as emissões que vinham em seguida não eram diminuídas das metas nem as emissões por transporte. O intemperismo acelerado é considerado o método mais promissor de CDR. Ele consiste em triturar carbonatos e silicatos e espalhar pelo solo, onde eles reagiriam quimicamente sequestrando o carbono. Para cada 2 toneladas desses minerais, 1 tonelada de carbono seria capturada. No caso de espalhar pelo oceano, em vez de carbonatos e silicatos, seriam as bases fortes, como por exemplo o cal, que agiria também na acidificação dos oceanos em um primeiro momento. Mas depois, como ele aumenta o potencial de sequestro, provavelmente seria acidificado de novo se as emissões continuassem acontecendo. Os 2 casos requerem grandes operações de mineração e os efeitos em grande escala são desconhecidos, principalmente nos lençóis subterrâneos e na biota marinha. Captura direta do ar. Atualmente há 15 plantas operando com captura direta do ar no mundo. Esse método não possui muitas incertezas e sua força é que pode ser instalada em qualquer lugar, então é possível escolher um lugar com menores impactos. Os maiores problemas são o alto custo, a demanda de energia para manter e de material para construir essas estruturas. Aqui um resumo das técnicas de SRM, não vou muito a fundo nelas, porque o enfoque é na remoção de carbono e as técnicas de SRM não influenciam nas emissões. A primeira técnica é a modificação do albedo, seja das cidades, dos desertos ou das nuvens. No caso das cidades, o problema maior é que precisaria de muito trabalho e tempo para pintar todas as cidades de branco, né? No caso dos desertos, o método seria cobrir com um tipo de manto sintético e isso envolve diversos riscos. E no caso do albedo das nuvens, também tem muitas incertezas nos efeitos no ciclo hidrológico. O segundo método é considerado o mais promissor dos métodos de SRM e seria o lançamento de partículas na estratosfera. O mais considerado atualmente é o método de aviões lançando dióxido de enxofre para simular uma erupção de vulcão. O vulcão de Pinatubo, depois de entrar em erupção, causou um esfriamento do clima por alguns anos por causa dessa camada de gases que refletiam a luz solar. Então a ideia era replicar isso. É um método de baixo custo e alta eficiência, mas com muitas incertezas envolvidas. Os métodos baseados no espaço seriam discos refletores ou espelhos posicionados para refletir a luz solar. O método teria alto custo e também envolveria muitas incertezas. Todos esses métodos de SRM têm um problema em comum, que é o problema da interrupção abrupta. Se eles fossem utilizados e precisassem ser interrompidos por qualquer motivo, causariam impactos enormes no momento dessa interrupção até que tudo pudesse voltar ao normal. Agora, voltando para um método de remoção de carbono que eu quis destacar, são as técnicas de florestamento, reflorestamento e desmatamento evitado. A pergunta que aparecia muito nos comentários dos vídeos de geoengenharia que eu vi era por que simplesmente não plantar mais árvores? O argumento é de que no ritmo em que a gente emitiu e continua emitindo, não há disponibilidade de terra para plantio que dê conta de capturar o carbono suficiente, considerando também a competição com os outros usos, né? Além disso, mesmo que a gente zerasse as emissões hoje, precisaria ainda de décadas para capturar o carbono suficiente nas árvores para voltarmos para o nível pré-industrial. O que até faz sentido, né? Mas quando o público vê que não estamos investindo em plantar árvores, pelo contrário, estamos desmatando, né? Nem em métodos de mitigação tradicional, como diversificar a matriz e utilizar materiais mais sustentáveis,
fica difícil de acreditar nas intenções por trás do interesse pela geoengenharia, né? Aqui eu coloquei uma imagem comparativa dos métodos e o quão perto da raiz da crise ambiental eles conseguem agir. O florestamento, o reflorestamento e o desmatamento evitado, junto com as técnicas tradicionais de mitigação e educação ambiental, constituem os métodos base da reversão desse quadro de crise ambiental, né? Porque além de agirem nas mudanças climáticas, também trazem serviços ambientais, ajudando a modificar a paisagem, causando uma integração maior entre o homem e a natureza, protegendo a biodiversidade e controlando a qualidade do ar. E isso falando nos bons projetos, né? Não na monocultura de eucalipto. No segundo nível, viriam os métodos CDR, que são capazes de atuar na redução das emissões, ajudando também na acidificação dos oceanos. E por último, os métodos SRM, que não influenciam nas emissões, só no aquecimento global através da diminuição da temperatura. Por último, eu trouxe as principais críticas à geoengenharia, além daquelas que eu já citei nos outros slides anteriores, né? A primeira seria uma possível competição internacional por essas tecnologias, o que poderia intensificar as disparidades entre os países centrais e periféricos, se fosse possível lucrar com esse sequestro. É justo. Algumas questões éticas são levantadas, como, por exemplo, se o homem teria o direito de alterar os processos naturais da Terra dessa maneira. E como e quem decidiria como parar, quando parar. É sustentável? A gente sabe que a mudança climática não é a única face da crise ambiental, né? E muitas dessas tecnologias têm demanda alta de energia, matéria-prima, água e uso de terra. Se essas coisas não forem levadas em conta, a geoengenharia poderia virar só mais uma oportunidade de lucrar com o greenwashing. E o último é o princípio da precaução, que deve ser respeitado. Mas atualmente não tem regulamentação suficiente para impedir que essas tecnologias sejam utilizadas ainda com todas essas incertezas. É isso, gente. Obrigada.